Fala galera, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no primeiro vídeo de 2023. Estou voltando aqui hoje para a gente poder fazer um review do GPX 88 da Sony, que é um aparelho que eu adquiri tem mais ou menos um mês e estou testando ele e vamos fazer esse review para mostrar para vocês, para quem não conhece, conhecer, e quem já viu, saber um pouquinho mais sobre ele. Bom, a visão de frente dele na sala é mais ou menos essa daqui, tá? Então ele possui 4 caixas de som, essa é a maior, com 2 woofers e um tweeter, a de baixo com a subwoofer, tá? Como veio também no GPX8 e naquela linha anterior ao GPX8 também, veio também com os LEDs na caixa, só que ele veio com aquele legado do GPX8 que a caixa, os LEDs dele vinham com aquela questão das 40 mil cores. A diferença é que esse aparelho ele vai reagir um pouquinho mais e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, galera. Aqui está o aparelho, tá ok? Vocês me perdoem a qualidade de vídeo. Eu tô com uma câmera nova, ainda não me enturmei muito nela, tá? Mas eu vou tentar passar a melhor qualidade possível. Bom, esse aparelho, gente, ele possui drive de CD, tá? Diferente do GPX8, ele só vem com ele não vem com carrossel, vem com drive para apenas um CD. Aqui embaixo a gente tem os botões on, off, né? O power, tá um pouquinho apagadinho, porque acredito que o outro dono usava bastante ele. E aqui vem os botões de função, CD, USB, o rádio e as entradas auxiliares, que no caso aqui são duas. Então ele possui o TV, DVD e satélite e o game, o computador ou game, tá ok? Vamos aqui na outra parte, os botõezinhos dele, as microchaves estão um pouquinho confusas devido ao tempo, tá? Aqui em cima são 3 modalidades de equalização, ou seja, para music eu tenho toda aquela modalidade que ele vai de vários, vários tipos de flat, que o tá 000, a equalização, o meu pessoal, e o reggaeton, o pop latino, todas aquelas que a gente já conhece, já sabe como é que funciona, tá ok? Aqui tem o Move Game, ou seja, para quem está jogando videogame ou vendo um filme, ele vai trabalhar nessas funções aqui, no futebol, no game, no filme, drama ou jornalista, né, com cenas com mais fala, enfim. E aqui a função futebol. Só é futebol, só tem essa função aqui. Ele vai enaltecer um pouquinho mais a torcida gritando e tal. Como eu não uso ele ligado à televisão, eu deixo na função música mesmo, na função rock, que é a que eu mais gosto. Mas, caso eu também não queira, eu tenho essa opção aqui de alterar. Eu venho aqui na função de opção e aí eu consigo alterar. Por exemplo, o meu subwoofer, lógico, está no 0, mas eu posso editar a equalização. Então eu posso deixar no mais 6, vou deixar o médio no 0 e tenho também a função dos agudos, né? Pode estar no mais 4, ele vai até o mais 6 e o menos 6. Eu vou deixar no mais 4 mesmo, mais 3, porque o tweeter dele é bem poderoso, vai fazer a função. A função surround, aqui eu não vejo tanta diferença, tanto on quanto off. Eu acho que nesse aparelho ficou um pouquinho a desejar a função de envolvimento da surround, então eu deixo em off mesmo, não tem problema. Aqui do lado eu tenho os botões, então eu tenho a bandeja de abrir e fechar, o botão de abrir e fechar a bandeja do CD, eu tenho play pause, eu tenho o botão que escolhe o drive de USB que eu estou usando, ou o botão stop, tá? A bandejinha está aqui, se eu tenho um CDzinho lá rodando dentro, vou apertar aqui, ele vai ejetar a bandejinha. Gente, esse drive de CD, ele é incrível, tá? Tem um CDzinho meu ali, antigo, eu ouço CD, gosto muito de ouvir CD. O leitor dele é um leitor de muito boa qualidade, muito responsivo, ele demora um pouquinho a ler, mas esse sistema, né, esses sistemas novos, desde daquela linha
A linha anterior ao GPX, eu não sei se era o GTR, ele já vinha com aquele leitor que o CD gira em alta rotação. Isso dá uma melhor qualidade no CD. É incrível como, por exemplo, esse Hot 90 tá aqui dentro que eu estava ouvindo, ele é um CD da década de 90. Quando eu coloco um CD mais atual, lá de 2013, 2014, que ainda se lançavam CDs, eu sinto uma diferença incrível entre um e o outro. Mas vamos descendo aqui seguindo. Bom, aqui é o Bass Bazooka, é o que dá um reforço dos graves. Nessa linha aqui, o aparelho, ele vem, esse botão ele reage junto com o som e as caixas, tá? Cara, esse menino tem Bluetooth. Foi um dos grandes interesses meu nesse aparelho, é o Bluetooth. O Bluetooth dele é um Bluetooth 2.0, mas funciona de maneira muito legal, tá? Muito tranquila. Você ouve ele sem grandes problemas, ele vai trabalhar de maneira muito boa. Réveillon aqui em casa eu usei muito, fiquei ouvindo meu streaming e foi muito bacana a experiência, até porque eu nunca tinha, eu já tinha feito adaptações. Eu já tive um GPX 7 e eu comprei o USBzinho, colocava aqui, espetava o USBzinho, dava play no USB e aí o aparelho fazia a leitura, ia recebendo o sinal e ia tocando, tá? É diferente desse aqui que já vem com o Bluetooth incorporado. Ah, tá. Outro detalhe que só esse aparelho, tá, da linha GPX, o 33, o 55, o 77, o 88, só o 88 veio com entrada para microfone. Nenhum dos outros vieram anteriores a ele. Não sei por que a Sony fez isso, mas para mim faz uma diferença danada, principalmente porque eu gosto de brincar com karaokê aqui em casa. Esses botões aqui, né, são botões que quem tem esses aparelhos já conhece um pouquinho, que é o Flanger, Isolator, Sound Flash e Phaser. São botões para a gente fazer alterações na voz, na música, brincar um pouquinho de DJ, né? Aqui você controla as funções, as cores do LED, e aqui você controla o que o LED vai fazer, tá? Então, esse aparelho tem uma característica bacana, que esse aparelho, conforme ele está pulsando aqui com o ritmo da música, ele também reage com as caixas, diferente do aparelho anterior a essa linha, que só trocava as cores do LED de acordo com que a música batia, tá? Aqui não, aqui ele vai fazer a reação com o aparelho, com as caixas, tem hora que só uma caixa acende, tem hora que outra caixa acende, enfim. É muito bacana isso, porque foi uma coisa que a Sony trouxe de novo, enfim, muito legal. Bom, na caixa a gente possui aqui, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, isso, que aí as caixas vão parar de piscar e vai parar de reagir um pouquinho com a câmera. Olha, são uma caixa de 3 vias no sistema Bageflex, então eu tenho 2 woofers aqui, tá? Eles são iguais, e aqui eu tenho um tweeter que faz um trabalho incrível com essas caixas, tá ok? Aqui eu tenho 2 dutos de ar, aqui embaixo eu tenho a subwoofer, ela de fato só sai som do subwoofer, faz uma diferença danada no som alto, principalmente quando o som está muito alto. Ela que mantém o grave, tá? Também vem com LED, e eles reagem todos os 3 juntos, tá? A Sony fez um trabalho fantástico nessa reação, né, que fazem com os LEDs. Depois eu vou mostrar para vocês aqui também. Outra coisa interessante é que eu posso modificar as caixas da maneira que eu quero. Então esse botão aqui, que não é também novidade para ninguém, ele também roda. Eu posso colocar ele da maneira que eu quiser. E aí eu faço a arrumação que me couber, no caso, né? Aqui no caso, como eu só tenho esse espaço para colocar elas em pé, então eu coloquei elas em pé. Bom, vamos falar das funções. Esse drive de CD aqui, ele lê CD MP3, tá? Lê CD regravável, CD original, CD não regravável, enfim. Ele é bem completinho, tá? Uma coisa que eu não gostei desde a linha do GPX, antes do GPX 8, a Sony tirou a capacidade desses leitores passar informações de CDs originais na tela. Eu só consigo essas informações quando eu estou ouvindo o CD de MP3.
Para quem ouve de maneira deliberada, ou quem nem ouve, talvez não faça diferença, mas para mim, que gosto, eu achava que era tão pouco, é tão pequena uma função dessa, que a Sony poderia ter mantido, mas não manteve e não tem problema nenhum. Na vida que segue e vamos seguir. Outra coisa também que a Sony tirou nesse aparelho aqui, e só colocou no controle remoto, que no GPX 8, eu conseguia fazer a busca de músicas aqui, ou de pastas, tanto do CD quanto do pendrive lá embaixo, fazendo a troca aqui sem parar a música. Já nesse eu não consigo, tá? Só consigo fazer isso pelo controle remoto. Outra coisa também que esse aparelho, eu mandei fazer uma revisão nele quando eu comprei, estava muito sujo, muito empoeirado. O rapaz da autorizada da Sony aqui no Rio de Janeiro, ele resetou ele e ele veio, ai meu Deus, desligado com as caixas na função demonstração e é horrível. Para mim, no início eu até achei interessante, mas eu tô doido para conseguir um controle remoto desse aparelho, que ele veio para mim sem controle, para eu desligar a função, porque não tem o botão display nele e eu não consigo desligar a função. Se alguém tiver como desligar ele no aparelho, algum comando secreto, sei lá, vocês me falem, porque eu não aguento mais ver televisão aqui na sala com as caixas piscando e o aparelho piscando junto, ok? Bluetooth, muito interessante, já vem com NFC, ou seja, basta eu encostar o aparelho aqui, eu vou acionar a função Bluetooth aqui, peraí, deixa eu ver, ele está com as microchaves um pouquinho descontrolada, então o que acontece? Ele vai, eu vou apertar um botão, ele vai fazer outra função. Deixa eu tirar aqui que ele entrou na função Flanger, aí aciona, tem um LEDzinho aqui que aciona e ele fica na função. Bom, o Bluetooth fica piscando aqui. Esse aparelho meu já está conectado, mas se eu encostar aqui, ele ia fazer o reconhecimento. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui, deixa eu ir lá fazer a conexão, porque na verdade agora é o aparelho que tem que conectar, mas conectar muito rapidinho. Ó, apertei o botão e aí eles já estão se conversando e vai aparecer a função dele a função não, o nome do meu aparelho no display, tá? Como ele é um Bluetooth antigo, 2.0, ele não passa informações da música no display não, só vai ficar só com o nome aqui do aparelho aqui, e aqui embaixo vai ficar pulsando o equalizador gráfico, tá? Se fosse um aparelho um pouquinho mais moderno, ou um USB um pouquinho mais moderno, ele talvez passaria informações da música, e eu não consigo controlar o volume, eu controlo o volume do aparelho, mas eu não controlo o volume do som por aqui, diferente que algumas caixas, inclusive da Sony, a gente consegue fazer, mas esse menino aqui a gente não consegue fazer também, a gente pudera, né? 2014 já era um marco, já esse aparelho vinha com USB, perdão, com Bluetooth, e ele já vindo e tocando muito bem, já está de bom tamanho. Aqui, gente, aqui você consegue alterar as funções do LED, como eu já falei, tá? As funções de DJ vocês já conhecem, eu não preciso mexer. E aqui embaixo vem a especificação dele, tá? Ele lê disco, MP3 e tem a função RDS. Aonde a região que eu moro aqui no Rio de Janeiro é muito ruim de pegar rádio. Então, eu tenho até a antena dele ali, só que eu não vou conseguir ligar o rádio para vocês que não pega nenhum rádio, mas se eu tiver num lugar que tenha bom sinal, ele vai passar aqui. Por exemplo, aqui no Rio é muito famosa FM o Dia, então ele passa aqui FM o Dia, passa o nome da música. O sistema RDS é bem prático e muito interessante também, para quem gosta de estar ouvindo rádio e tal, e aí vai passar as funções, as informações da programação aqui no display, e ele faz isso muito bem. Eu sei porque eu ainda possuo o GPX-8, que está na casa da minha mãe, e lá pega bastante rádio lá, e aí a gente ouve rádio, minha mãe ouve rádio, e as informações ficam passando aqui na tela. Vamos agora
fazer um teste nele para vocês verem? Bom, antes de a gente ir pro teste, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Esse menino ele diz ter 1.800 RMS. O cara tem. O cara tem. Vou falar para vocês, Réveillon aqui em casa, eu dei um grau no volume dele, eu coloquei ele lá fora, na minha área gourmet, e assim, não deu para ninguém aqui na rua, tá? Eu não tô fazendo jabá pra Sony não, mas, cara, esse aparelho fala muito. A gente teve que virar as caixas pra rua, pra gente conseguir ficar dentro, dançando, sem que os ouvidos fossem extremamente incomodados. O bichinho fala bastante, tá ok? Ele tocando, performando também, ele fica muito bonito. Vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou dar um grauzinho aqui no volume, tá? E vou procurar aqui no YouTube uma música para vocês que não vai me pegar nas... Ai, gente, eu tô muito tempo sem falar no YouTube aqui com vocês, eu fico com a cabeça aleatória, né, no vento, sem os direitos autorais me pegar, tá bom? Já volto com vocês aqui. Bom, gente, voltei aqui, eu vou colocar uma música aqui, lembrando para vocês, como vocês vão perceber, que os LEDs da caixa e os LEDs do aparelho só reagem com grave, tá ok? Então, provavelmente, o sistema de LED dele tem algum sensor que está ligado diretamente, dedicado diretamente aos graves do sinal sonoro. Então, conforme for falando, vocês não vão ouvir. Eu achei uma música aqui, é uma música de funk antigo. Para quem conhece sabe que eu estou falando, é Vanessinha Pikachu. E é uma música que tem um grave legal, eu vou mostrar para vocês aqui. Espera aí que minhas caixas não reagiram aqui por algum motivo. Na verdade é porque está muito baixo o meu drive. Eu vou dar um grau no volume aqui e aí vocês vão ver a reação. Se experimentar, vai querer a noite inteira. Pode ter certeza, quando ver vai ficar louca. Se a gente vira o livro e colocar ele na boca. Mas preste atenção, porque eu vou lhe dar um toque. Tome muito cuidado que esse Pikachu dá choque. Hoje vi meu bem, curte só e vai emplacar um estouro. Vai lhe arregado, não faz mal pra ninguém. Quem sabe amarelo, hoje vi meu bem, curte só e vai emplacar um estouro. Vai lhe arregado, não faz mal pra ninguém. Bom, galera, pausei a música lá, tá? Aqui agora eu vou colocar pra vocês aqui, só um CD gravável, não tem gravado no caso, né? Não tem nenhuma música aqui, são todas músicas remixadas, então não vai ter problema de direito autoral. Só pra vocês verem mesmo como é que é a questão do drive de CD funcionando. Vou dar play lá logo aqui. Vamos aguardar. Como eu falei, essa lente, acho que é a KOH, e são unidades que são um pouquinho lentas de leitura, ó, mas já faz a leitura. O som sai muito bem feito. No meu outro aparelho, no meu GNX 900, ele passava os nomes das músicas aqui, porque na época, quando eu gravei, eu coloquei a função texto, entendeu? Mas assim, funciona muito bem. Lê CD, que é uma maravilha. Não é CD não lê com frescura, não fica pulando. E reage muito bem, como eu falei para vocês, ó. Ele vai reagir de acordo com o grave. O aparelho também ele vai fazer essa mesma função, reagindo com grave, ó. O botão Bass Bazooka é interessante nele, que ele reage de acordo com as caixas. Deixa eu ver se eu consigo fazer um... então, geralmente, as caixas estando na cor, ele vai reagir na cor ou vai reagir com o woofer do meio, que é uma parte também interessante. Um pequeno detalhe que a Sony fazia, ele passa muito rápido, ó, a lente dele passa muito rápido, ó. A gente passa as músicas e muito rápido ele já passa para outra música e faz a leitura. Então, aqui
você já tem mais ou menos uma noção de que foi esse GPX 88. Ele é muito alto. Gente, eu botei no volume 40, mas eu não aumentei o celular no volume todo, porque está um domingo à tarde, chuvoso aqui no Rio. Eu acredito que muitos vizinhos estão dormindo, então não seria interessante eu fazer essa maluquice com eles.